E o Qatar aqui tão perto. Já perdemos de vista o quanto se tem escrito e lido sobre o Qatar nas últimas semanas. Nesta edição do podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, regressamos à ideia em torno da violação dos direitos dos trabalhadores no Qatar, mas numa perspectiva completamente diferente, e já vai perceber porquê. Naturalmente, não passamos ao lado da polémica que envolveu a deslocação do presidente Marcelo e a forma como desempenha o papel na presidência. E ainda, já sabe, temos um improviso na parte final. Eu sou a Paula Santos. Olá, Miguel. Olá, Paula, vamos a isto. Comecemos pelos casos que nos remetem para as más práticas de trabalho que temos em Portugal e que nos fazem lembrar os piores exemplos que queremos ver banidos no Qatar. Na sua crónica semanal no Expresso, Miguel manifesta-se indignado com a vergonha da nossa moderna agricultura intensiva. É complicado apontar o dedo aos atropelos lá fora quando o país, aqui dentro, ainda tem muito por resolver. Exatamente. Digamos que eu não me manifesto indignado, porque isso já eu tinha feito no passado várias vezes. Eu desta vez saúdo que finalmente tenha havido uma atuação das autoridades policiais e judiciais sobre as práticas de trabalho praticamente escravo que se passa em algumas das explorações agrícolas no Alentejo, e não apenas no Alentejo, também na região oeste, embora aqui menos, em relação aos imigrantes, aos trabalhadores imigrantes asiáticos, africanos, do Magreb, que trabalham nessas explorações agrícolas. Isto passa-se há vários anos em Portugal. Aparentemente, apesar das evidentes violações do direito laboral, do direito à dignidade humana, das condições degradantes em que esses trabalhadores vivem, alguns ganhando 3 euros por dia, outros ganhando 10 euros por semana, vivendo em contentores, vivendo em habitações de 15, 17 pessoas do mesmo quarto, com uma casa de banho, alguns dormindo nas casas de banho, outros com o passaporte apreendido pelas máfias que os trazem para trabalhar. As autoridades nada faziam, até que finalmente, quarta-feira passada, uma imensa operação policial organizada pelo DIAP de Lisboa e lançada pela PJ, conseguiu prender 36 pessoas dessas máfias, que são maioritariamente estrangeiras, mas também têm portugueses, e lançou a primeira ofensiva em força contra uma dessas máfias. E eu manifesto-me feliz porque isso tenha acontecido, porque realmente não se percebe como é que fazemos tanto charivari a propósito do que se passa com as condições laborais dos trabalhadores asiáticos que ergueram este Mundial de 2022 no Qatar, e em Portugal passa-se exatamente a mesma coisa. A Kafala, que é a lei laboral no Qatar, que aliás já foi banida oficialmente, em Portugal mantém-se ativa. E, portanto, nós temos um presidente que diz que ia falar dos direitos humanos no Qatar, mas em Portugal não falou sobre esta situação. Isto passa-se aqui ao lado, passa-se a 300 km, a 200 km de Lisboa. Está, portanto, na sua opinião, criada aqui uma boa oportunidade, finalmente, para acabar com este problema pela raiz, a não ser que a lentidão da justiça e, enfim, outras questões se coloquem pelo meio, mas pelo menos vale a pena sublinhar o atual momento, não é? E esta investida da PJ e do DIAP. Paula, pode-se atacar o problema pela raiz ou pode-se atacar o problema nos destinatários finais, ou seja, pode-se atacar o problema nas máfias que trazem para cá estes trabalhadores, ou pode-se atacar o problema nos empregadores deles, porque o problema não existiria se não houvesse proprietários de terrenos agrícolas e de explorações agrícolas que aceitam contratar estes trabalhadores, e eles aceitam-nos não os contratando diretamente, eles contratam-nos através de empresas de prestação de serviços, de venda de trabalho temporário, e eles sabem muito bem que esses trabalhadores são explorados. Agora, não os contratando diretamente, eles fingem que não sabem de nada, eles olham para o lado e dizem: não são meus trabalhadores, eu não sei em que condições é que eles estão, eu pago aquilo, eu pago diretamente à empresa, eu não pago a eles, eu não sei qual é a situação social deles, eu não sei qual é a situação sanitária deles, não sei quais são as situações habitacionais deles, portanto eu não tenho nada a ver com isso, eu limito-me
a recorrer a uma empresa que me fornece trabalhadores temporários. Ora, isto obviamente é uma imensa hipocrisia. É uma imensa hipocrisia e no dia em que os proprietários desses terrenos agrícolas, muitos deles que são subsidiados pelos contribuintes, são subsidiados pelo Estado nas suas explorações agrícolas, no dia em que eles tiverem consciência social e tiverem algum pudor em estar, porque estão a aproveitar trabalho que é semi-escravo, no dia em que eles deixarem de recorrer a essas práticas, também se resolve o problema. O problema pode-se resolver a montante ou pode-se resolver a jusante. Falemos então do Presidente da República, ideia que já trouxe um pouco para esta conversa. Do Qatar que fingimos não ver entre nós, para usar uma expressão sua, para o palco internacional do Mundial de Futebol, foi um pequeno salto de Falcon para Marcelo Rebelo de Sousa, que lá recebeu, lá está, a luz verde do Parlamento. O Presidente foi assistir então ao primeiro jogo da seleção e respondeu aos críticos com a ideia de que irá contribuir para a defesa dos direitos humanos, falando, lá está, no Qatar, sobre o assunto. Mas esse é um argumento que não o convenceu, claramente. Não, não convenceu, e aliás eu digo que se ele for ao Qatar, de facto, fazer uma conferência, uma palestra, não sei se fez ou não, sobre os direitos humanos, é uma provocação. É uma indelicadeza diplomática, é uma provocação. Aliás, tanto quanto sei, o embaixador de Portugal no Qatar já foi chamado pelo governo do Qatar para prestar esclarecimentos exatamente sobre isso, porque as autoridades do Qatar terão perguntado, ou querem perguntar ao embaixador de Portugal, o que é isso de vir aí o vosso presidente pregar lições de moral no nosso país, porque isso não se faz. Quer dizer, quando um presidente visita um país estrangeiro, das duas uma, ou vai e fica calado, ou então não vai. Agora, ir lá pregar moral nesse país, quer dizer, eu vou lá dar-lhes uma lição de direitos humanos, isso não se passa assim a nível da diplomacia, quer dizer, é uma falta de respeito pelo país, independentemente desse país respeitar ou não os direitos humanos. Miguel, agora, o que lhe posso dizer é que o Presidente da República fez uma palestra sobre educação, onde referiu a importância da educação não ser uma exceção para ninguém e, de alguma maneira, abordou a questão dos direitos humanos, sim, como algo que seria essencial até em torno de uma vasta e importante educação. Sim. Sim, quer dizer, isso é uma maneira enviesada, rebuscada e lateral de falar de direitos humanos e, obviamente, Marcelo meteu isso aí rebuscadamente para tentar, a posteriori, justificar a sua ida ao Qatar. Eu já falei na semana passada de como achava que ele não devia ir ao Qatar. Acho mesmo que depois de ter havido 3 partidos que na Assembleia da República votaram contra e ter havido deputados dos partidos que votaram a favor, que se opuseram à ida dele, eu acho que Marcelo não deveria ter ido por todas as razões. Fica-lhe muito mal ter ido ao Qatar e, sobretudo, depois a justificação que ele deu para ir, que ia falar dos direitos humanos, é uma justificação coxa, não faz sentido nenhum, quer dizer, não faz o mais pequeno sentido. Se foi para apoiar a seleção é ridículo, se é interesse nacional mais ridículo é ainda, e se é para falar dos direitos humanos é uma justificação hipócrita e coxa. Espero que tenha aprendido para o futuro, porque tal como eu escrevi, quer dizer, nós temos um presidente que fala mais do que consegue refletir e viaja mais do que aquilo que consegue ver. Isso não é bom, de facto não é bom, e acho que Marcelo devia tomar um Lexotan para exercer as suas funções presidenciais com mais calma e com mais ponderação. O Miguel chega a escrever que tem tentações majestáticas. Isto é uma crítica que vai, lá está, muito além da questão do Mundial, não é? Sim, eu digo que hoje em dia é mais fácil ter mão num monarca constitucional do que num presidente eleito com tentações majestáticas. Sobre E é o caso. Boris Johnson passou há dias por Lisboa e sobre a palestra que deu retém esta ideia do seu texto. As vitórias totais apregoadas em palestras são infinitamente mais fáceis do que as vitórias possíveis arrancadas no campo de batalha. Não nos podemos esquecer, lá está, que o ex-primeiro-ministro de Inglaterra é um dos principais responsáveis pela herança do desastroso Brexit. Sim, senhora, mas em Lisboa ele não quis falar do Brexit, por alguma razão. Houve uma pergunta que lhe foi feita sobre o Brexit e ele respondeu com números completamente imaginários da cabeça dele, quando todos nós sabemos que a Inglaterra está a atravessar momentos economicamente terríveis e que de facto os ingleses começam agora a pagar a fatura do Brexit, começam agora a perceber que perderam um mercado de 500 milhões de pessoas, de consumidores
que era o grande mercado de exportação dos produtos do Reino Unido, e ao mesmo tempo que os produtos que importavam da Europa agora são muitíssimo mais caros, e portanto a balança comercial inglesa começa-se a ressentir disso, e os ingleses começam de facto a pagar a fatura do Brexit. Mas Boris Johnson não quis falar disso, falou da Ucrânia, e sobre a Ucrânia manifestou uma opinião que é uma opinião absolutamente radical, definitiva. Ele diz que não há nenhuma hipótese de negociação, não há negociação possível com a Rússia, portanto a única opção que há é continuar a guerra indefinidamente até a vitória final da Ucrânia, e para isso temos todos que continuar a apoiar a Ucrânia política e militarmente, fornecer-nos todas as armas necessárias. Ora, eu acho que este discurso vem em contracorrente com aquilo que hoje em dia já se começa a falar, nomeadamente nos Estados Unidos e em vários países europeus também, da necessidade de encontrar alguma via de diálogo possível, porque a perspectiva de oferecer aos europeus e à própria Ucrânia uma perspectiva de guerra sem fim à vista não é coisa que tranquiliza as pessoas, não é coisa que não é um projeto político viável. E Boris Johnson, que já não está no poder, que já não tem que responder em eleições, que tem esta vida luxuosa que é dos ex-políticos, ex-governantes dos grandes do mundo, que correram o mundo a fazer conferências, está numa posição cómoda para dizer isto. Agora, aqueles que são governados e que não têm essa vida luxuosa, que estão a pagar a fatura económica da guerra, ou os que estão na Ucrânia a pagar a fatura da vida terrível que têm por causa da guerra, precisam de uma perspectiva que seja um bocadinho mais otimista do que essa. Passada em revista a crónica desta semana no Expresso, seguimos para o improviso. Portugal lá ganhou no primeiro jogo da fase de apuramento no Qatar frente ao Ghana para o Mundial. Como é que viu esta vitória por 3-2, Miguel? Sofreu muito? Oh, Paula, a sua expressão está certa, lá ganhamos. Lá ganhamos. Eu acho que o resultado é bom, a exibição foi muito má, e eu acho que eu tenho a mesma ideia que os portugueses. Como é que de um conjunto de tão bom de jogadores que nós temos, conseguimos ter uma seleção tão fraca, uma seleção que dá a ideia que não tem nenhuma ideia de jogo, aquilo tudo funciona ao Deus dará, é um bocadinho de improviso de tudo, estamos ali à espera que as coisas nos caiam do céu, que aconteça um golpe de gênio de um dos jogadores de gênio que temos, que venha um penalti caído do céu, que em minha opinião não foi penalti, que sei lá, que as coisas aconteçam um bocadinho por acaso, jogamos sempre para o lado, para trás, é aquele jogo de controlado, de não sei quantos, é uma chatice. O jogo de Portugal é um aborrecimento sem fim. E não faz sentido que tendo tantos jogadores bons como temos, continuamos a ter esta seleção. Para mim não faz sentido, há coisas que eu não percebo. Cristiano Ronaldo não jogou absolutamente nada, foi considerado o homem do jogo, mas isso são aqueles critérios populares da FIFA. Pode ter a ver com o facto de ele ter quebrado mais um recorde, não é? Por ser a primeira vez que um jogador marca em 5 mundiais, creio eu. É verdade, terá sido sim, por isso, eventualmente. Terá sido por isso, mas também, os critérios têm que ter alguma correspondência com aquilo que o espectador normal vê durante um jogo. E nós, de facto, vimos que ele não jogou nada, mas tem assinatura e tem que continuar lá indefinidamente. Não foi o único. De facto, acho que não houve nenhum jogador da seleção que tivesse jogado bem. A defesa jogou muito mal, o meio-campo não foi muito criativo, o ataque nem ele nem João Félix estiveram bem. Mas, acima de tudo, o que eu acho é que Portugal tem uma equipa que deixa correr os acontecimentos, parece que nunca tem pressa de ganhar os jogos, mesmo contra uma seleção como o Ghana. Nós temos medo da própria sombra, temos medo de tudo, e depois pomos a jeito para, de repente, quando o Ghana empata o jogo, eu achei que nós tanto podíamos ganhar como perder o jogo, e isso não é aceitável para uma seleção que tem tão bons jogadores como Portugal, não é aceitável. Mas esta é a filosofia do treinador e nós vamos ter que viver com ela, e eu acho que não vamos ser campeões do mundo, talvez sejamos campeões dos arredores do mundo. E o Qatar, aqui tão perto, chega ao fim o episódio desta semana do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonoplastia deste episódio esteve a cargo de João Luís Amorim. A opinião à sexta-feira.